uma igreja alegre e perseverante. Escuta atentamente a pregação da palavra de Deus. Abramos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Faremos a leitura a partir do versículo 13 até o versículo 23. Capítulo 1, 13 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que, outrora, éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a leitura da inerrante palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, graças te damos pela tua palavra que foi lida. Ajuda-nos nesta hora, Senhor, para que compreendamos a tua palavra, que é a verdade. Tem misericórdia de nós, ilumina nossa mente e aquece o nosso coração. Nós dependemos do teu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Certo jovem, certo rapaz, bem novo, precisava muito de um emprego. Ele estava lutando há muito tempo. E certo dia, ele recebeu uma ligação de uma grande empresa. E essa empresa estava convidando-o para assumir determinada vaga na empresa. Estava tudo certo. Então o coração daquele jovem rapaz estava alegre. E ele foi no horário marcado. Todavia, chegando lá, ele encontrou mais 10 pessoas para a mesma vaga. E isso lhe trouxe tristeza, porque em seu coração havia convicção de que o emprego seria seu. Ele participou do processo seletivo e, cabisbaixo, voltou para a sua casa. Quantas vezes nós já não recebemos uma notícia que alegrou o nosso coração? E nós ficamos ali vibrando com aquela notícia. Você recebeu a notícia, mas daqui a pouco chega alguém, ou algum fator, alguma coisa acontece, que desfaz essa alegria. Você recebe uma grande notícia e chega alguém e diz, não é bem assim. Então a sua alegria começa a correr como que água pelo ralo. O que está diante de nós é um texto santo e inspirado por Deus, escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Colossenses para desfazer as obras daquilo que chamaremos nesta noite de os agentes da desilusão. Grave essa expressão, agentes da desilusão. Deixe-me explicar. A igreja de Colossos não foi
plantada pelo apóstolo Paulo. Ela foi plantada por Epáfras. E isto é observável no versículo 7 do capítulo 1. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. É muito provável que Epáfras fora um convertido durante o período que o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, que foram 2 anos. Colossos ficava cerca de 200 quilômetros distante de Éfeso. Então, certamente, nesse período que Paulo estava lá pregando o evangelho, Epáfras ouvira a palavra de Deus, fora convertido pelo Senhor. E como bom cristão, ele foi anunciar a boa nova. Então surge a igreja dos Colossenses. O que está acontecendo agora para que a carta aos Colossenses exista? Epáfras vai procurar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, muito provavelmente, estava preso em Roma. E por que ele vai procurar? Porque havia, melhor dizendo, na igreja de Colossos, alguns falsos mestres que estavam dizendo, não é bem assim. A boa notícia que vocês receberam, não é bem assim. Nós observamos que quando da escrita da carta aos Colossenses, Epáfras está de fato com o apóstolo Paulo. Leamos o versículo 12 do capítulo 4. Ele diz, saúda-vos Epáfras, que é de dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforçara sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, ele está junto com Paulo, Paulo está escrevendo. No versículo 8 do capítulo 1, versículo 9 do capítulo 1, Paulo diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos. Este o aqui é Epáfras. Então, Epáfras faz uma viagem distante e longa, e vai relatar ao apóstolo Paulo que lá nos corredores da igreja de Colossos, haviam falsos mestres que estavam propagando mentiras, dizendo que o evangelho que Epáfras pregou para eles e que ele aprendera do apóstolo Paulo, não era bem assim. E isso estava trazendo alguns problemas para a igreja. Certamente a igreja estava perdendo a sua alegria. A igreja estava deixando de perseverar. A construção que nós vamos ver durante esse sermão vai dar a entender isto. Olhemos rapidamente o versículo 11 do capítulo 1. É o final da oração do apóstolo Paulo antes de chegar em nosso texto. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então Paulo está orando, a partir do momento que ele escuta de Epáfras, que eles estavam sendo acossados por falsos ensinos, por agentes da desilusão, Paulo começa a orar por eles, para que eles perseverem, para que eles sejam alegres no Senhor. Então Paulo escreve essa carta para combater esses falsos mestres. Reconhecemos que é difícil de saber a quantidade dos erros que eram lá ensinados. Muitos estudiosos da palavra de Deus chamam de a heresia colossenses. E no relato do apóstolo Paulo é possível observar alguns desses erros. Havia com certeza um menosprezo à pessoa de Cristo. É possível observar no capítulo 2 e versículo 8, que havia uma ênfase à filosofia humana, isto é, a especulações vazias, dissociadas da revelação divina. Olha aqui o capítulo 2, versículo 8. Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Havia também elementos do judaísmo, ainda no capítulo 2, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Havia ainda um pretenso culto a anjos, versículo 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado em sem motivo algum na sua mente carnal. Então haviam muitos problemas na igreja. E o que o apóstolo Paulo agora inicia fazendo nesta carta? Ele inicia a combater estes falsos
enganos com a verdade da palavra de Deus, com a verdade do Senhor. Então, meus irmãos, dito todas essas coisas, eu os convido a pensarmos hoje, a olharmos para a palavra de Deus, sobre o seguinte tema: as verdades que nos tornam alegres e perseverantes. Uma vez que haviam essas pessoas lá, estavam trazendo problemas para a igreja, tristezas e fazendo com que a igreja não andasse, não perseverasse, Paulo ensina a palavra de Deus para eles, dizendo: o que vocês aprenderam é realmente isso. Observemos então como Paulo inicia este ensino, que ele vai desdobrar em toda a carta. A primeira verdade, então, que nos torna alegres e perseverante, é que nós somos conduzidos por Deus. Leiamos os versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo está dizendo que o Pai, o Senhor Deus, Ele nos conduz, Ele conduz a sua igreja. E como Paulo está descrevendo esta condução? A primeira ação de Deus com relação à igreja, aqueles que creem em Cristo Jesus, é que Ele os liberta do império das trevas. Ele os liberta do reino de pecado, do domínio do diabo. Ele vai lá e rompe com as suas cadeias. Mas Ele não faz somente isso. Ele não chega simplesmente e arranca suas algemas e diz para você: vá, agora você está livre. Ele não faz isso. Ele rompe as cadeias, mas Ele prossegue em sua obra de condução. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Ele liberta e transporta. Ele faz duas coisas: Ele rompe as cadeias, e depois que nós estamos sem as nossas cadeias, Ele nos pega nos braços e nos conduz para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Nós encontramos essa ação divina no Antigo Testamento, quando o Senhor Deus tira o seu povo do Egito. Ele levanta Moisés, vem as 10 pragas, eles são libertos do Egito, as suas cadeias de escravos são rompidas. Mas o Senhor não para por ali. Ele os conduz até uma terra que emana leite e mel. Então esta é a obra de Deus. Este é o proceder de Deus. Ele conduz o seu povo, Ele liberta o seu povo e conduz de forma segura até o destino que Ele deseja. Esta é a obra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É muito possível que aqui já Paulo está fazendo um confronto direto nesses 2 primeiros versículos aos falsos ensinos pregados na igreja de Colossos. Uma vez que era muito possível que esses falsos ensinos eram o gnosticismo, isso era uma heresia do primeiro século que se manifestava de diversas faces, diversas formas. E um dos ensinos do gnosticismo era que a matéria é má, então você pode viver uma vida devassa, do jeito que você quiser, porque o que importa é o Espírito. Então Paulo está dizendo: vocês foram transportados de um reino de trevas e foram conduzidos para um reino de amor, do Filho do seu amor. É um reino diferente, vocês não pertencem mais a este mundo. Leiamos o que o apóstolo Paulo registra no capítulo 3, versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o apóstolo Paulo está dizendo: vocês foram removidos, vocês não pertencem mais ao diabo. Vocês têm uma nova vida. Deus os libertou, Deus os transportou, e agora os crentes têm, é no presente.
Dito essas coisas, meus irmãos, você foi liberto pelo Pai e transportado por Ele para o reino de Jesus Cristo. Isso só fora possível porque Cristo pagou a sua dívida. Isso é claro na expressão redenção. Redenção significa a compra de um escravo. Nós éramos escravos do pecado e Cristo pagou o preço para que fôssemos soltos, libertos. E é por isso que você tem uma nova vida. É porque Cristo te comprou. Portanto, esteja alegre por isso. Eu já quero enfatizar aqui neste momento, conforme o nosso tema, verdades que nos tornam alegres e perseverantes. Que alegria, segundo os padrões da palavra de Deus, ela não é um sentimento. Alegria, segundo a Escritura Sagrada, ela é um estado. Ela é um gomo do fruto do Espírito. Quando somos cheios da palavra de Cristo, cheios do Espírito de Cristo, nós estamos alegres. Você não precisa ter simplesmente boas notícias para ser alegre. O fato de que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, já significa que o seu estado é um estado de alegria. Portanto, diante desta maravilhosa verdade, primeira verdade da palavra de Deus, seja alegre. Você não é mais um escravo. Viva de acordo com um novo reino a que você pertence. Seja coerente e persevere nos santos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Eles receberam a Cristo. Agora as falsas informações, esses agentes da desilusão estavam dizendo, não é bem assim. Eles estavam caindo nesse engodo, estavam ficando tristes, estavam parando. Nós temos a redenção, é presente, então nós precisamos ser coerentes. O motivo de muitas pessoas às vezes serem tristes, mesmo estando na igreja, é que não vivem uma vida coerente, não abandonam seus pecados, não dá um basta, não entende que ela está em outro reino, ela vivia antes do reino das trevas, e o pecado traz tristeza ao coração, porque o pecado é a falta de comunhão com Deus, é a afronta ao Deus Santo. Então seja coerente e viva de acordo com o novo reino cujo qual Deus te colocara. Somos conduzidos por Deus, esta é a primeira verdade. A segunda verdade, somos servos de um Senhor supremo. Vai do versículo 15 ao versículo 20. E aqui é interessantíssimo, porque diante de todos os falsos ensinos que estavam acontecendo lá em Colossos, o que o apóstolo Paulo faz como seu primeiro combate às heresias? Ele pinça um hino da igreja primitiva. Ele coloca um hino, ele canta um hino. Nós não sabemos se de fato este hino fora escrito pelo apóstolo Paulo, e é muito possível que tenha sido, porque ele era um homem capacitado por Deus, cheio do Espírito de Deus, mas é muito possível também que era um hino que exaltava Cristo, porque é um hino extremamente cristológico, e ele pode ser dividido em duas metades. A primeira das metades vai do versículo 15 até o versículo 17, e diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nós temos um aspecto interessantíssimo aqui nessa primeira estrofe do hino. O apóstolo Paulo está ensinando para os irmãos colossenses sobre a revelação de Deus.
Ele diz: este Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não parece ser o Deus invisível. Ele não assume simplesmente uma forma que alguém possa olhar e dizer talvez seja. Não, ele é. A Escritura Sagrada nos ensina que o Senhor Deus habita na luz inacessível. Mas agora nós temos Cristo, que é a imagem do Deus invisível. É a revelação especial e perfeita de Deus. O autor aos Hebreus, ele fala no primeiro capítulo, versículo 3, o seguinte: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que Paulo está trazendo isso? Porque um dos falsos ensinos era que Cristo não era Deus. Era que Cristo não podia revelar a Deus. É que os irmãos deveriam buscar em outros lugares a face de Deus. Então Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. E ele continua: o primogênito de toda a criação. Aqui não entendamos como se Cristo fosse o primeiro ser a ser criado, como um bispo chamado Ário no 4º século depois de Cristo. Isso é um erro grave. Quando a Escritura o chama de primogênito, ela está dizendo que ele é o mais honrado, que ele é o preferível. A Escritura também chama Israel de meu primogênito, e também chama Davi de meu primogênito, e nenhum dos contextos significa a primeira criação, mas significa aquele que recebeu honra da parte de Deus. Cristo é o mais honrado. Ele é a imagem e é o mais honrado de toda a criação. E por quê? O versículo 16 explica: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Lá em Colossos, se diziam que havia esferas de sabedoria, que os crentes precisavam buscar e acessar, e que isso era somente para uma elite, não era para todos. Havia culto aos anjos, como nós lemos aqui. E agora o apóstolo está dizendo: ele é antes de tudo isso, tudo foi criado nele, para ele, por ele. Sejam as coisas visíveis, as coisas invisíveis, os tronos, os principados, tudo. O apóstolo Paulo está corrigindo a igreja, está recentralizando a igreja, na verdade, no evangelho que eles ouviram de Epáfras, fielmente. Mas haviam pessoas trazendo falsas informações, dizendo: não é bem assim. Então Paulo está dizendo tudo isso aqui. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A linguagem que o apóstolo está dizendo pode ser entendida por nós dessa forma. Olhem para esse microfone. É correto dizer que a mesa, o púlpito está no microfone? Não é. O microfone está na mesa, no púlpito. Guardadas as devidas proporções, irmãos. Todas as coisas foram criadas em, por e para Cristo, porque Cristo é superior a tudo. Ele transcende todas as coisas. E o objetivo da criação, segundo este maravilhoso hino, esse texto, é que elas foram criadas para a glória de Cristo. Para Ele. O objetivo é Ele. Então não há por que ir buscar sabedoria em qualquer lugar. O apóstolo Paulo vai dizer que nele, Cristo, estão os tesouros da sabedoria de Deus. Esse erro precisa ser corrigido, porque isso trará infelicidade, fará com que os irmãos parassem na fé se não fosse corrigido. Quando nós lemos aqui a última parte do versículo 17, nele tudo subsiste, significa que ele está mantendo todas as coisas, ele está sustentando todas elas. Se o sol nasce todos os dias, é porque ele o faz nascer. Se a lua se coloca também à noite, é porque ele o faz. Se há oxigênio suficiente, é porque ele dá. Se há comida, é porque ele mantém.
Se estamos vivos é porque Ele nos sustenta. Ele sustenta a criação. Ele a mantém firme. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está ensinando que tudo aquilo que eles estavam dizendo, que deveria se buscar a sabedoria nos anjos, nos astros, sei lá onde, Cristo é superior e tudo fora feito por Cristo e para Cristo. Então o apóstolo Paulo está corrigindo os irmãos de Colossos neste aspecto. Portanto, se queres conhecer a Deus, você precisa conhecer a Cristo. Não há para onde fugir. Ele é a revelação máxima. Ele é o ápice do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. É Cristo que você deve conhecer. Saibas que tudo que existe foi feito em, por e para Cristo. Portanto, caso ainda não tenhas feito, renda-se a Ele hoje mesmo. Não temas os poderes do mundo espiritual. Não temas os poderes do mundo físico. Tudo está nas mãos de Cristo. Há pessoas correndo de um lado para o outro hoje, tristes, sem esperança, colocando seu coração em governos humanos, decepcionando-se com homens o tempo inteiro, buscando sabedoria, buscando paz interior. Há ensinamentos que dizem que a força está dentro de você, que você precisa estar bem consigo mesmo. Lê do engano. Nós precisamos olhar para Cristo, a imagem do Deus invisível. Entender que tudo é para Ele, por meio dEle. Confiar somente no Senhor. Agarrar-nos somente à Sua palavra. Então nós seremos crentes alegres, de fato, e perseverantes. Há uma canção muito antiga que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muitos conhecem essa canção, e essa canção foi escrita por um homem que estava enterrando a sua esposa e a sua filhinha. E ele disse que não há paz mais doce a ser aproveitada na vida, porque ele é feliz com Jesus, o Senhor. A alegria verdadeira é quando cremos em Cristo, temos Cristo e nos agarramos com Ele. Nós podemos estar passando o pior dos momentos de nossa vida, mas nós estamos com o Senhor. Nós sabemos que somos do Senhor, que pertencemos ao Senhor, e nada pode nos tirar das suas mãos. Então nós vemos aqui que Cristo é supremo na criação. Mas o apóstolo continua, dos versículos 18 a 21, a 20, ele vai tratar sobre a supremacia de Cristo na redenção. Na igreja, ele diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é o principal da igreja. Não há pessoa mais importante na igreja do que Cristo. E aquelas pessoas que estavam lá, entre aqueles irmãos, ensinando que eles sabiam de coisas que os irmãos não sabiam, que eles poderiam conduzi-los à sabedoria que eles não tinham, que não era bem assim. O apóstolo Paulo está dizendo: não, Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Há um jovem muito famoso na internet chamado Mike, e ele dá palestras fenomenais. E você vai ver o Mike, ele não tem o seu braço direito, nem o seu braço esquerdo, nem a sua perna direita e nem a sua perna esquerda. E ele vive muito bem. Você pode viver sem braços e pernas, mas você não pode viver sem a sua cabeça. Assim é a igreja. A cabeça é Cristo. É dele que vêm as orientações, é dele que vêm as regras, o procedimento. É através da palavra dele que devemos conduzir a nossa vida, que devemos tomar as nossas decisões, que devemos enfrentar os dias maus, os dias de tristeza, dias de angústia. Devemos recorrer a ele, que é a imagem do Deus invisível, colocar a nossa fé e esperança nele. Meu querido irmão, quando a tristeza bater o teu coração, quando os dias cinzas vierem contra ti,
Quando você não quiser acender a luz do quarto, fechar a sua cortina e não ver ninguém, dobre o seu joelho e fale com Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Diga a Ele: Senhor, o fruto do Espírito, um dos gomos do fruto é alegria. E faz sobressair sobre todas essas coisas, Senhor. Tenha certeza que Ele ouvirá a tua oração. Porque Ele é o principal na igreja. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. O que é o primogênito dentre os mortos? Será que Paulo está dizendo que Cristo foi o primeiro a ressuscitar? Não, nós temos vários casos nas Escrituras Sagradas de ressurreição. Lá no Antigo Testamento, o filho da viúva, da sunamita, quando Eliseu ora por ela, o Senhor o ressuscita, por ele, o Senhor o ressuscita. Nós temos ressurreições proporcionadas pelo próprio Senhor Jesus. Lázaro, a filha de Jairo. Mas o que é ser o primogênito dentre os mortos? Significa que ele é o primeiro que ressuscitou pelo seu próprio poder. É porque ele não tinha pecado e não merecia a paga, pois o salário do pecado é a morte. Então ele ressurge. Isto é um motivo para alegrar o nosso coração. Porque a morte não pode nos deter, ela não deteve Cristo, Ele ressuscitou, e aqueles que estão em Cristo também ressuscitaram com eles, e ressuscitaremos um dia. Morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Isso deve encher o nosso coração de gozo, alegria, e fazer-nos perseverar e seguir, mesmo quando a morte está ao nosso redor, as pessoas estão tombando, mas nós temos Cristo, aquele que venceu a morte. Então, significa desta forma, o fato dele ser o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui, retoma a ideia do versículo 15. Paulo está dizendo novamente, Ele é Deus. Ele é a imagem de Deus, no versículo 15. E agora no versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aqui Paulo está usando a linguagem deles mesmo, dos gnósticos. Eles falavam essa palavra, plenitude, plenitude. E Paulo está dizendo, tudo está nele. Nele reside a divindade, ele é Deus. Mas ao passo que Paulo diz isso, ele também fala no versículo 20. E que havendo feito a paz pelo seu sangue, reparem essa palavra, sangue. Se há plenitude no Filho de Deus, se ele é Deus, ele também é homem. Porque para que fôssemos reconciliados com Deus, era preciso o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem ao mesmo tempo. Deus para que pudesse suportar toda a ira eterna, e homem para que pudesse ter esta natureza que temos. Tudo, ele foi tentado, menos sem pecado. Cristo é Deus e Cristo é homem. 100% Deus e 100% homem. É isso que Paulo está ensinando. Ele é Deus e ele é homem. E por meio da sua cruz, do sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo está dizendo que a obra de Cristo repara todos os erros. A obra de Cristo desfaz as obras do diabo e do pecado. A própria criação que geme, com a obra de Cristo, ela é refeita. E ela espera agora a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, o dia que o Senhor virá e transformará todos aqueles que ainda têm um corpo corruptível em corpos incorruptíveis. Receberemos novos corpos, receberemos uma nova vida, não seremos mais afligidos pela dor, pela limitação, pelas fadigas, os pecados não teremos mais, seremos como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa palavra. É isso que Paulo está ensinando. E agora, eu quero que as crianças prestem atenção. Hoje é o culto da UCP, a Deus. Olhem aqui. A terceira verdade que nos torna alegres e perseverantes. A primeira é que somos conduzidos por Deus. A segunda verdade que acabamos de ver trata do fato de que nosso Senhor
é supremo sobre tudo. Somos servos de um supremo Senhor. Mas a terceira verdade é que somos reconciliados por Cristo. Sabe o seu melhor amigo da escola? Todos temos um melhor amigo, não é mesmo? Todos temos. E a gente convive junto com eles. A gente brinca, a gente se dá bem, não quer desgrudar jamais, mas chega um momento que a gente briga. E se rompe a amizade. Isso acontece com todo mundo. Então a gente vai, cada um vai para um lado. E o tempo passa e a gente fica ali. Mas daqui a pouco a nossa amizade é grande, a gente dá um jeito de refazer a amizade. Então procuramos o nosso amigo, estendemos a mão e a gente diz, amigos de novo? É assim que acontece. Mas a nossa reconciliação com Deus não é assim. Com o nosso amigo dá certo porque estamos tratando entre iguais. Entre pessoas iguais. Mas o Senhor é um Deus santo, acima de todos. Ele estava irado. É por isso que a redenção veio por meio do Filho. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a sua cruz, o sangue vertido na sua cruz. O sacrifício de Cristo apazigua a ira de Deus Pai. Nós somos aceitáveis por causa de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz por seu povo. Então a amizade é refeita. Ele pagou a nossa dívida. Então nós somos amigos de novo. Versículo 21, e a vós outros, também que outrora éreis estranhos inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Somos reconciliados por Cristo. A amizade é refeita por causa do seu sacrifício. Nós éramos estranhos, inimigos, e agora estamos no reino do Filho e do amor do Pai. Somos conduzidos por Deus. O nosso Senhor é supremo, na criação e na redenção. E nós aprendemos também que é por causa do fato de que Ele deu a sua vida. Sendo assim, meus irmãos, alegrem-se no fato de que vocês eram inimigos de Deus, tanto em seus pensamentos, bem como em tudo o que faziam, e por isso eram alvos da ira de Deus. Mas agora foram reconciliados por meio da morte de Cristo. Por isso, Cristo é o verdadeiro amigo. Ele é, de fato, o verdadeiro amigo. Estar alegre, como já falamos, segundo as Escrituras, é muito mais que um sentimento. É um estado. É a obra do Espírito Santo em nosso coração. A pergunta que fazemos nessa hora: quais são os enganos dos disseminadores de desilusão deste tempo, dos dias de hoje, que tem afastado você da verdade de Deus? Quais são as mentiras? Quem tem chegado diante de você e dito não é bem assim? Hoje você ouviu a pregação da palavra de Deus. Você escutou a palavra de Deus. Verdades que nos tornam alegres e perseverantes. Quando estamos firmados na palavra de Deus, nestas verdades que o Senhor deixou para nós, sem dúvidas nós seguiremos em frente. Sem dúvidas, nós não vamos parar por nada nessa vida. Aquele jovem que fora à entrevista de emprego e decepcionado voltara para casa. Chegando em casa, o seu telefone tocou.
Era da empresa novamente, e disseram para ele: você pode vir semana que vem aqui com seus documentos? Você será contratado. Guardando todas as devidas proporções, não permita que nada nessa vida abale você. Tire a sua alegria que você já tem. Não fique esperando somente por um sentimento de euforia. Agarre-se com a palavra de Cristo, com todas essas verdades que escutamos nessa noite. Vimos neste sermão que sempre haverá circunstâncias na vida que tentarão tirar a nossa alegria. E a nossa perseverança, os agentes da desilusão, sempre entrarão em ação quando isso acontecer. Lembremos-nos de que essas circunstâncias não trazem consigo a verdade. Aprendemos neste sermão que as verdades que nos tornam alegres e perseverantes são: Deus nos conduziu para um reino maravilhoso. Temos um Senhor supremo e Ele nos reconciliou com o Pai. Que Deus em Cristo muitos abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos pela Tua palavra que ouvimos nessa hora. Ela, Senhor, é capaz, a única capaz de nos tornar de fato alegres e fazer com que sigamos firmes, perseverantes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, capacitando-nos a cada dia. A nossa oração é em nome do Teu Filho Jesus. Amém.